Você já parou para pensar no que faria se fosse humilhado injustamente, se tivesse sua dignidade arrancada por aqueles que deveriam protegê-lo? Nossa história de hoje começa com uma prisão humilhante. Uma mulher tratada como criminosa, exposta ao ridículo diante de todos. Mas o que ninguém sabia era quem ela realmente era e quem estava prestes a chegar. Quando seu marido apareceu, o jogo virou. Os policiais, antes arrogantes, ficaram pálidos. O medo tomou conta da sala. O que essa mulher escondia e o que fez a polícia tremer diante do homem que a amava? Prepare-se para uma história de poder, vingança e justiça inesperada. E antes de continuarmos, já deixa o like, se inscreve no canal. Era uma manhã comum. O sol brilhava timidamente entre as nuvens pesadas e o ar parecia carregado com algo que ninguém conseguia explicar. Para Helena, aquele era apenas mais um dia de rotina. Ela vestiu seu tailleur elegante, tomou seu café rapidamente e saiu para o trabalho. Sempre impecável, com postura firme e olhar determinado, Helena era o tipo de pessoa que chamava atenção sem precisar dizer uma palavra. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Enquanto caminhava pela calçada movimentada, um carro preto, de vidros escuros, parou bruscamente ao seu lado. Antes que ela pudesse reagir, portas se abriram e homens uniformizados saltaram do veículo. Policiais. Sem qualquer explicação, eles a cercaram, gritando ordens ríspidas que ecoavam na rua. "Você está presa! Mãos para cima!" Um dos policiais vociferou, enquanto o outro já segurava seus braços com força desnecessária. Helena tentou manter a compostura, mas seu coração disparou. O que estava acontecendo? Por quê? Ela não ofereceu resistência, mas a humilhação estava apenas começando. Os olhares das pessoas na rua eram afiados como lâminas. Murmúrios surgiram. Uns sacaram celulares, outros riam, enquanto alguns apenas observavam em silêncio cúmplice. Eles a algemaram, sem sequer explicar o motivo da prisão. "Você sabe o que fez?", disse um dos policiais, com um sorriso arrogante no rosto. Mas ela não sabia, e talvez fosse isso que mais doía. Dentro da viatura, o cheiro de couro e metal frio misturava-se ao peso da vergonha. Helena olhava pela janela, tentando entender como sua vida tinha virado um espetáculo público de humilhação. Na delegacia, as coisas pioraram. Os policiais a tratavam como se fosse uma criminosa de alto risco. Empurrões, olhares de desdém, sorrisos sarcásticos. Eles pareciam se divertir com a situação. Ninguém queria ouvir sua versão. Ninguém parecia se importar com quem ela era. Foi quando um deles disse algo que a fez congelar por dentro. "Você pode até ter uma aparência de gente importante, mas aqui você não é nada." Essas palavras ecoaram na mente de Helena como um tapa invisível. E foi nesse momento que ela parou de lutar contra a humilhação. Ela ficou em silêncio, mas seus olhos diziam outra coisa. Eles ardiam com uma chama que só quem já sentiu o gosto da injustiça conhece. Enquanto isso, um dos policiais, um homem arrogante chamado Sargento Vilela, fazia questão de exibir sua autoridade. Ele ordenava que tirassem fotos dela algemada, zombava da sua expressão calma e dizia: "Quero ver o marido da madame agora. Deve ser um pobretão igual ela." Mal. Sabia ele que o telefone de Helena, confiscado e jogado sobre uma mesa qualquer, estava prestes a ser o motivo do seu maior arrependimento. Porque enquanto eles a humilhavam, do outro lado da cidade, alguém muito mais poderoso do que eles poderia sentir que algo estava errado. O relógio marcava 11h47 quando o telefone finalmente vibrou. Uma mensagem simples: "Onde você está?" Era o marido de Helena. E o que aconteceu depois? Ninguém naquela delegacia jamais esqueceria. Enquanto Helena permanecia sentada em uma cadeira dura e desconfortável da delegacia, o tempo parecia desacelerar. Os minutos se arrastavam, mas, dentro dela, algo crescia. Não era apenas a sensação de humilhação, era algo mais profundo. Um tipo de calma que só existe quando você sabe que o verdadeiro poder está prestes a se revelar. Do outro lado da cidade, o telefone de Arthur vibrava pela terceira vez. Ele era um homem meticuloso, alguém que nunca ignorou uma mensagem de Helena. A ausência de resposta não passou despercebida. Arthur, um empresário conhecido, mas discreto, mantinha um perfil reservado. Não fazia alarde sobre sua influência, nem ostentava sua riqueza. Mas quem realmente o conhecia sabia do que ele era capaz. Ele leu a última mensagem que enviou para Helena e pela primeira vez em anos sentiu um calafrio. Algo estava errado, muito errado. Sem perder tempo, ligou para o número dela. Uma vez, duas vezes, nenhuma resposta. A terceira tentativa foi atendida, mas não por Helena. Do outro lado da linha, uma
uma voz ríspida. Delegacia Central. Quem fala? Arthur respirou fundo. Sua voz, firme e controlada, respondeu. Onde está minha esposa? O policial do outro lado, sem sequer se preocupar em ser cortês, riu com desdém. Ah, deve ser o tal maridinho da dona Snob. Ela está aqui, sim, presa. Se quiser ver, venha até aqui. E então, com um clique seco, a ligação foi encerrada. Arthur ficou parado por alguns segundos, encarando o telefone. O sangue corria mais rápido, mas seu rosto permaneceu impassível. Ele pegou o paletó, colocou o relógio que raramente usava, um presente de Helena, e saiu do escritório. No caminho, fez apenas uma ligação, curta, objetiva. Preparem tudo. Estou a caminho da Delegacia Central. Enquanto isso, de volta à delegacia, Helena ainda era tratada com desdém. O sargento Vilela continuava fazendo piadas, enquanto os outros policiais se juntavam à zombaria. Será que o marido dela vai chegar de bicicleta? Riu um deles. O que eles não sabiam era que, enquanto riam, o ambiente ao redor deles começava a mudar. Pequenos sinais que, para mentes mais atentas, indicariam que algo estava prestes a acontecer. O relógio na parede marcava 12h30, quando o som de pneus cantando ecoou do lado de fora. Não era o barulho comum de um carro estacionando. Era urgente, determinado. As portas da delegacia se abriram com um estrondo. Arthur entrou. Ele não precisava gritar, nem demonstrar raiva. Sua presença por si só era suficiente para silenciar o ambiente. O terno impecável, o olhar frio e calculista, e uma postura que não deixava dúvidas. Ele não estava ali para pedir explicações. Estava para dar ordens. O sargento Vilela, antes tão cheio de si, tentou manter a pose. O senhor deve ser o marido da criminosa, disse com um sorriso sarcástico. Arthur o olhou por um breve segundo, depois caminhou diretamente até a sala onde Helena estava. Sem dizer uma palavra, ele analisou a situação. Os olhos de Helena encontraram os dele. Ela não chorou, não pediu ajuda, apenas o encarou com o mesmo olhar calmo e desafiador que mantivera desde o início. Arthur se virou para o sargento Vilela. Solte-a, agora. O sargento riu nervoso. Aqui, quem manda sou eu. Arthur deu um passo à frente, aproximando-se do sargento. Sua voz baixou, mas cada palavra parecia pesar uma tonelada. Você acha que manda em alguma coisa? Em breve você vai descobrir quem manda aqui. Foi então que a porta da delegacia se abriu novamente. Homens de terno, com distintivos reluzentes presos aos cintos, entraram. Não eram policiais comuns, eram da corregedoria e estavam ali por um motivo específico: o abuso de autoridade cometido naquela delegacia. Em questão de minutos, o clima mudou. O sargento, antes confiante, agora suava frio. Os policiais que haviam rido de Helena estavam pálidos. Enquanto os agentes da corregedoria começavam a interrogar os policiais, Arthur caminhou até Helena, ajoelhou-se para ficar na altura dela e disse calmamente: está tudo bem agora. Ela apenas sorriu levemente, sem dizer nada, porque naquele momento as palavras eram desnecessárias. O clima dentro da delegacia era denso, quase palpável. O riso fácil e o ar de superioridade dos policiais haviam desaparecido como fumaça ao vento. Agora restavam apenas olhares tensos, suores frios escorrendo pelas têmporas e um silêncio que parecia gritar mais alto do que qualquer voz poderia. O sargento Vilela, que até minutos atrás parecia invencível em sua própria bolha de poder, tentava recuperar a postura. Ele ainda acreditava que poderia contornar a situação com o mesmo tom arrogante que usava para intimidar civis indefesos. Mas havia uma diferença crucial agora. Ele não estava lidando com alguém comum. Arthur não era apenas o marido de Helena. Ele era um nome que carregava peso nos bastidores do poder. Um homem que sabia exatamente quais fios puxar para desmontar a fachada de autoridade daqueles que abusaram dela. Enquanto os agentes da corregedoria revisavam documentos e ouviam relatos, Arthur permaneceu ao lado de Helena. Não havia necessidade de levantar a voz ou fazer ameaças diretas. O simples fato de estar ali, acompanhado por uma equipe que representava uma força maior, era o suficiente para fazer o medo se instalar. O interrogatório começou. O sargento Vilela foi o primeiro a ser chamado. O homem que minutos atrás fazia piadas, agora gaguejava, tentando justificar o injustificável. Recebemos uma denúncia anônima. Agimos conforme o protocolo, balbuciava ele, sem conseguir manter o olhar firme. Mas as perguntas da corregedoria eram cirúrgicas. Qual foi a denúncia específica? Onde está o registro oficial da acusação? Por que não foi permitido que a detida fizesse uma ligação? Qual o motivo
motivo para o uso excessivo de força e a recusa em fornecer informações sobre a prisão. As respostas eram frágeis e inconsistentes, e para cada desculpa esfarrapada havia um documento que não batia, um protocolo que não foi seguido. Enquanto isso, Helena permanecia em silêncio. Ela observava tudo com a serenidade de quem sabia que, às vezes, a verdadeira força está em não precisar se defender, porque a verdade fala por si só. Em um momento de desespero, o sargento tentou inverter a situação. Esse homem está tentando nos intimidar porque tem dinheiro e influência. Isso é abuso de poder, gritou, apontando para Arthur. O ambiente ficou em silêncio por alguns segundos. Então, um dos agentes da corregedoria respondeu, com uma calma que cortava mais do que qualquer grito. Não estamos aqui por causa dele. Estamos aqui por causa de você. Essa frase foi o golpe final. Vilela entendeu que não havia mais saída, mas o que ele não sabia era que o pior ainda estava por vir. Arthur se aproximou da mesa do sargento, pegou um dos documentos que ele havia assinado e disse: "Você acha que sabe o que é poder, sargento? O poder não está em uma farda ou em uma arma. O verdadeiro poder está na capacidade de destruir o orgulho de alguém sem levantar um dedo." E foi exatamente isso que ele fez. Nos dias seguintes, a investigação revelou um histórico de abusos cometidos pelo sargento e sua equipe. Prisões ilegais, suborno, extorsão. Tudo estava lá, escondido em relatórios mal feitos e documentos que ninguém jamais havia se dado ao trabalho de verificar. Até agora, o caso se espalhou pela mídia. A imagem do sargento arrogante agora era a de um homem algemado, escoltado pelos mesmos corredores onde ele antes se sentia invencível. Enquanto isso, Helena e Arthur seguiam com suas vidas. Não havia discursos grandiosos, nem celebrações públicas. O verdadeiro triunfo estava na simplicidade com que retomaram sua rotina, sabendo que a justiça havia sido feita. Mas para o sargento Vilela, uma lição ficou gravada. Nunca subestime o silêncio de quem sabe exatamente o que está fazendo. O caso de Helena e Arthur se tornou um marco. Não demorou para que a história saísse dos corredores abafados da delegacia e ganhasse as manchetes dos jornais, programas de TV e redes sociais. O título que ecoava nas telas era tão impactante quanto os acontecimentos que o originaram. Prisão injusta. O dia em que a polícia tremeu diante de seu próprio erro. As imagens de Helena sendo humilhada se espalharam rapidamente, mas agora acompanhadas da reviravolta que ninguém esperava. O marido que fez a justiça tremer. O público se dividia entre a indignação pela injustiça sofrida e o fascínio pelo desfecho surpreendente. Enquanto isso, o sargento Vilela e sua equipe enfrentavam o colapso de tudo o que acreditavam controlar. O homem que antes acreditava ser intocável, agora passava seus dias em uma cela fria e apertada, cercado por paredes que não ofereciam mais o conforto da autoridade. Ele tentou de tudo para escapar das consequências. Alegou estar seguindo ordens, tentou manipular depoimentos, mas nada funcionou. A corrupção que ele ajudou a construir agora se voltava contra ele, desmoronando como um castelo de cartas. E o mais doloroso não era a prisão em si, mas o fato de que ele foi traído pelo próprio orgulho. Enquanto Vilela enfrentava julgamentos e investigações, Helena e Arthur continuavam suas vidas longe dos holofotes. Para eles, a vitória não estava em ver o sargento atrás das grades, mas na restauração da dignidade que ele tentou roubar. Mas essa história não termina com um final previsível. Alguns meses depois, Arthur recebeu uma carta anônima. Era simples, escrita à mão, com uma caligrafia trêmula. O conteúdo, porém, era um golpe inesperado. A verdade nunca fica enterrada por muito tempo. O que aconteceu com vocês não foi um erro isolado. Há mais por trás disso do que vocês imaginam. Essa mensagem despertou em Arthur algo que ele pensava ter deixado para trás: o instinto de buscar respostas. Afinal, se o que aconteceu com Helena não foi um caso isolado, quantas outras pessoas estavam sofrendo nas sombras sem o poder ou a influência para se defender? Ele decidiu investigar. O que Arthur e Helena descobriram foi um emaranhado de corrupção que ia muito além da delegacia central. Era uma rede de poder, dinheiro e manipulação que se estendia por toda a cidade, envolvendo pessoas que jamais imaginaram estar conectadas àquele abuso inicial. E assim, o casal que um dia foi vítima de um sistema corrompido se transformou em algo ainda mais poderoso, uma força implacável em busca da verdade. Porque no final, a verdadeira vitória não está em derrubar um homem arrogante, mas em desmantelar o sistema que o criou. O que começou como uma injustiça pessoal se transformou em uma batalha
batalha muito maior. Arthur e Helena agora estavam imersos em um mundo que fazia a delegacia central parecer apenas a ponta de um iceberg gigantesco e sombrio. Arthur, com sua mente estratégica e contatos influentes, iniciou uma investigação paralela. Não era mais sobre vingança, era sobre justiça, não apenas para Helena, mas para todos que haviam sido silenciados por um sistema podre até a raiz. A cada passo, eles descobriam histórias semelhantes: prisões ilegais, desaparecimentos sem explicações, famílias destruídas por acusações forjadas. O padrão era sempre o mesmo: abusos de poder escondidos atrás de relatórios friamente manipulados, protegidos por um círculo de influência que parecia inquebrável. Mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir. Durante a investigação, Arthur encontrou um arquivo criptografado em um pendrive que havia sido enviado anonimamente para o escritório dele. Nele, havia provas irrefutáveis de uma rede de corrupção envolvendo não apenas policiais, mas também políticos, juízes e empresários. O nome de Helena estava lá, listado como uma ameaça em potencial, o que explicava o tratamento que ela recebeu desde o início. O sargento Vilela não era o verdadeiro vilão da história. Ele era apenas uma peça descartável em um tabuleiro muito maior. O verdadeiro poder estava nas mãos de pessoas que jamais sujariam as próprias mãos, mas que controlavam aqueles dispostos a fazê-lo por eles. A decisão de Arthur e Helena foi rápida e corajosa: expor tudo, mas isso tinha um preço. Eles passaram a ser seguidos, receberam ameaças veladas e até amigos próximos começaram a se afastar, temendo represálias. O conforto da vida que conheciam desapareceu, substituído por uma tensão constante. No entanto, o medo nunca os paralisou. Pelo contrário, fortaleceu a determinação de revelar a verdade. Arthur sabia que não poderiam confiar nas autoridades locais. Então, ele vazou o dossiê completo para a imprensa independente, jornalistas investigativos e ONGs de direitos humanos. O impacto foi imediato. As manchetes estouraram em todos os cantos do país. Rede de corrupção desmantelada. Empresário Espanha o sistema por trás de abusos policiais. O escândalo foi tão grande que não pôde ser abafado. Prisões foram feitas, políticos caíram e o sistema que parecia intocável começou a ruir. Mas o custo foi alto. Arthur e Helena tiveram que deixar para trás a vida que conheciam. Mudaram de cidade, trocaram de identidade e viveram por um tempo longe dos holofotes. Não por medo, mas porque sabiam que o mundo precisava de tempo para digerir a verdade. E mesmo à distância, eles continuaram lutando, não com armas ou influência, mas com a força da verdade. Porque no fim, o verdadeiro poder não está em quem grita mais alto, mas em quem se recusa a ser silenciado. Essa história não é apenas sobre justiça, é sobre coragem, sobre o preço que se paga quando você decide enfrentar um sistema inteiro em nome do que é certo. E você, o que faria se soubesse que a verdade tem um preço alto demais? Estaria disposto a pagá-lo? Se essa história te tocou, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e deixe nos comentários até onde você iria pela verdade.